Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado e atualizado sobre tudo o que acontece no Vasco. Pessoal, no vídeo anterior eu falei sobre a demissão, né, do Alexandre Matos, né, que a 777 não contou história depois que teve o vazamento é, de print de conversa, né, do Alexandre Matos. Então, assim, agora, né, saiu faz pouquinho tempo, acabou a entrevista coletiva, né, que o CEO da 777 é, deu, explicando sobre a demissão do Alexandre Matos e outras dúvidas também, com participação de vários repórteres, né, esportivos, sobre, né, com pergunta deles, né. Então vamos aqui conferir essa reportagem aqui, essa entrevista coletiva do CEO da 777. Bora. Hoje o Vasco é um clube privilegiado que em qualquer lugar do Brasil a gente consegue encher os estádios. A gente acaba com todos os ingressos de visita. Vamos, no caso aqui, pessoal, assistir aqui e também vamos debater, né, algumas coisas que a gente achar necessário debater sobre essa entrevista coletiva, tá bom? Visitantes quando a gente está fora. Então, muito obrigado à torcida vascaína. E sem a torcida a gente não estaria onde está. E essa mesma torcida, eu queria pedir desculpas pela não classificação à final do Campeonato Carioca. Era um dos nossos objetivos esse ano. Infelizmente não deu certo, por diversos motivos, mas a gente fez excelentes jogos, como vocês puderam ver, no Campeonato Carioca. E assim como a gente não se deixou levar pelos elogios quando eles aconteceram, a gente não está se deixando abater pelas críticas. Nós estamos criticando internamente bastante, nos criticando, e vamos fazer de tudo para melhorar o mais rápido possível. E a gente entende que variação acontece, todo time no mundo ele varia um pouco, infelizmente a gente variou num momento que não deveria, mas acontece. A gente confia muito no nosso elenco, o nosso elenco ele é muito unido, ele está muito realmente brigando junto, e isso é o mais importante de tudo. Eu converso com os jogadores e eu sempre pergunto, vocês estão unidos? É isso que importa pra gente. O elenco estando unido, a gente confia 100% na comissão técnica. Nós temos um dos melhores técnicos do Brasil, talvez da América do Sul, É verdade. que briga por posições aí com os melhores técnicos, inclusive que estão na Europa, no Oriente Médio. Nessa parte aí a gente tem que concordar, né, que o Ramon Dias ele é um ótimo técnico e também que o Alexandre Matos era, né, o melhor na sua área aqui no Brasil também, né? Então, mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu esse objetivo de chegar na final. Então, minhas desculpas na torcida vascaína. E gostaria de agradecer e comunicar, como vocês já devem saber, o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil, mas realmente houve uma quebra de confiança e sem confiança a gente não consegue seguir com o trabalho, infelizmente. A gente conversou hoje lá no CT. E antes de abrir para vocês, para as perguntas, eu gostaria só de deixar claro que o nosso compromisso é 100% com o Vasco, compromisso com o trabalho, comprometimento. A gente vai se dedicar ao máximo, como sempre fez. Todos os nossos colaboradores estão com esse objetivo em mente, está todo mundo junto. A gente trabalha incansavelmente para o Vasco e a gente quer sim um Vasco mais forte e é isso que a gente está trabalhando para chegar lá. Obrigado. Lúcio, Wellington Campos, Super Rádio Tupi, queria te perguntar qual foi o motivo da demissão do Alexandre Matos? E aí, Dulu, obrigado pela pergunta. Acabou de falar, né? Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu. Pessoal, deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião sobre essa quebra de confiança, se é motivo real desse vazamento aí, desse sprint que vazou ser
motivo suficiente de demitir o Alexandre Matos, ou se dava para continuar, mesmo depois dessa quebra de confiança, assim como ele diz aí, né? O Lúcio Barbosa. Então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Lúcio, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Queria saber de você o seguinte: o Paulo Brax, quando saiu reclamando muito da autonomia que ele, quanto figura de executivo, não tinha. O Matos, por diversas vezes, deixou isso muito claro e, em contato telefônico hoje comigo, garantiu, falou a mesma coisa. Olha, a gente não tem autonomia, pedi autonomia para os caras, ou me manda embora. Ele foi mandado embora. Esse processo vai mudar daqui para frente ou ele vai continuar assim? A empresa entende que é assim, o diretor executivo é uma peça que tem que ser subordinado a outras. Obrigado pela pergunta, Fábio. Primeiro que existe autonomia sim, tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou, então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, né? Como no seu canal, algum parceiro seu querer chegar no seu canal e falar alguma coisa, você vai impor o limite. Então o que a gente precisa entender existe autonomia, existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que tem que ser obedecido. E o mais... Foi o que mais o Alexandre Matos falou, né? Médio e longo prazo, né? Então, assim, quem quer um Vasco forte esse ano não vai ter. Apesar que ele disse que o Vasco tem um time forte, mas não tem para disputar Brasileirão nem Copa do Brasil. Pode acontecer, né? Mas que o elenco do Vasco atual não é para disputar campeonato bom, de verdade, entendeu? Não conseguiu nem o Carioca. Aí, assim, possa ser, e juntando a janela do meio do ano com a janela do ano que vem, né, do início do ano que vem, possa ser que o Vasco, o ano que vem, tenha um time competitivo para vencer essas competições, mas que esse ano, minha opinião, né? o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido, a gente tem regras, a gente tem compliance, e não foi por falta de comunicação, né? A gente falou muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento. E quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade da autonomia, a gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Boa tarde, Lúcio. Bruno Murito, do GE. Muito se falou nas últimas semanas sobre um desgaste interno do Matos com a comissão técnica, até mesmo com você. Eu queria que você explicasse, além do motivo que foram essa quebra, né, de confiança entre as partes, se foi realmente pelos vazamentos das informações e se houve mesmo uma reunião para ajustar a rota assim, nos últimos dias, para consertar talvez esses embates que tenham tido de o Matos preferiu um jogador, a comissão técnica preferiu outro, a empresa preferiu outro, se houve realmente isso tudo. Obrigado pela pergunta, Murito. Acho que é natural divergências acontecerem, né? Claro que sempre um vai querer um pouco aqui, outro ali. Eu acho que isso é parte do nosso trabalho, parte do nosso dia a dia. Eu não concordo com tudo de todas as áreas. A gente debate e várias vezes eu sou convencido do contrário. E a gente debate muito internamente com a 777, com o CRVG, e não tem esse problema. Porque isso é natural, qualquer empresa, né? Você provavelmente na Globo, você tem algumas divergências, às vezes você cede, às vezes o outro cede, e é um poder de convencimento ali que a gente tem. Eu ouvi isso do desgaste também, e o Matos me ligou para falar sobre isso, e falou, já sentei com o Emiliano, com o Ramon, tá tudo resolvido. Eu falei, tá bom. Eu nem
fui no CT para falar nada, porque ele me ligou e falou que estava tudo resolvido. Eu acho que teve essa reunião sim. Tá tudo E eles resolvido, né? resolveram internamente. E dos vazamentos das informações, foi esse o motivo da quebra de confiança? Também fez parte dessa quebra de confiança. Boa tarde, Gabriel Rodrigues Trivela. Eu queria perguntar, você falou que foram vários fatores, entre eles essa quebra de confiança, mas entre esses outros fatores, quais seriam? Teve alguma avaliação já do trabalho do Matos como diretor de futebol, as contratações feitas, o investimento feito, o futebol do Vasco até aqui nesse momento na temporada, isso pesou de alguma forma para a demissão do Matos? Novamente, o principal motivo foi a quebra de confiança, e aí dentro disso temos vários, vamos dizer assim, submotivos. Mas acho que a gente não tem que ficar entrando em detalhe aqui, até por respeito ao Alexandre Matos, que é um grande profissional, e por respeito ao nosso compliance, ao nosso jurídico. Boa tarde, Lúcio. Matheus Guimarães do Lance. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples e objetiva. Por que nos momentos, sobretudo de maior dificuldade do Vasco, os dirigentes, seja o Dom, o Johannes, ou até mesmo o Josh, eles não se manifestam? Por que eu pergunto isso? O Vasco, quando foi comprado, se não me engano, se não me falha a memória, só o Josh Wander concedeu uma entrevista coletiva no momento da aquisição. Dom não deu nenhuma entrevista coletiva, e Johannes também não. Qualquer outro dirigente da 777. Por que eles não se manifestam? Eu acho que essa é mais uma prova da autonomia. A gente tem a responsabilidade aqui, enquanto diretores. Eu acho que isso aí é uma forma de se esconder. Isso sim. Não é que eles dão a autoridade, né? É que eles dizem, se vira aí. Eles não botam muito a cara, né? Até me surpreendeu um pouco o Lúcio Barbosa aí hoje dar essa entrevista coletiva. Me surpreendeu. Mas que precisava sim. Até mesmo assim, depois de um jogo tal, né? Depois de uma rodada importante, um dos diretores, até mesmo ele, né? O Lúcio Barbosa, ele também falar também do desempenho do Vasco, falar das contratações, falar do que está previsto para acontecer, né? Não ficar sumido e só aparecer de vez em nunca, né? Só aparece de vez em nunca. Então, assim, tinha que aparecer mais sim, já que faz parte do Vasco, já que compraram, né? 70%, né? Da SAF do Vasco. Então, assim, tem que aparecer sim. Cada um com a sua área. Eu, como diretor, CEO, tenho responsabilidade no Vasco como um todo, mas exatamente Claro acho que que isso tem. prova, mais uma vez, que a gente tem autonomia para trabalhar e a gente é cobrado também. Todos os dias a gente é cobrado por vários assuntos diferentes de cada área e a gente tem que dar resultados. E não só dar resultados, mas eu acho que o principal é a gente tem que respeitar o Vasco, tem que respeitar a empresa, respeitar o planejamento que a gente traçou em conjunto, e várias vezes a gente pode mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para essa mudança de planejamento, porque traz uma peça nova, mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui. Lúcio, boa tarde. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Os últimos 2 diretores do Vasco se despedem deixando o aspecto externo de que não conseguem ter tanta autonomia. Você falou um pouco sobre isso nas outras respostas. Eu queria entender como que vai ser para você no papel de gestor para poder atrair nomes competitivos para esse cargo no Vasco. Obrigado, boa pergunta. Primeiro que o Vasco por si só ele já atrai bons nomes. O tamanho do Vasco traz isso. Eu acho que poucos diretores não teriam desejo de trabalhar no Vasco. E, de novo, a autonomia tem, né? E a autonomia ela vem com responsabilidade e com cobrança. Então é isso que acontece de vez em quando. E claro que cada um com a sua área, com o seu departamento, mas todos são cobrados por essa autonomia que a gente dá e que a 777 nos dá. Boa tarde, Lúcio. Alan Santos, do BTB Esportes. Falar um pouco sobre expectativa. Torcedor do ano passado e esse ano acaba enxergando o mesmo filme, né? Ano passado, o diretor de futebol falou que o Vasco estava pronto para a Série A do Brasileirão. E a gente viu que o Vasco teve que lutar até a última rodada.
Esse ano, o Vasco flertou com a eliminação na Copa do Brasil, é eliminado novamente precocemente no Campeonato Carioca. E eu queria saber de você, o Vasco está preparado? O que o torcedor pode esperar desse Vasco para o Campeonato Brasileiro, para a sequência aí da temporada 2024? Obrigado pela pergunta. O Vasco ele não foi, ele só não se classificou para a final, ele não saiu precocemente do campeonato, né? O Vasco realmente não foi eliminado precocemente. Ele quase foi, né? Quase foi eliminado precocemente, porque quase não fica entre os 4, né, do Carioca. Entre os 4 para ir para a semifinal. Quase, fretou ali, né? Última rodada, quase, né? Não ia. Então, assim, não foi precocemente. Ele errou nessa pergunta aí mesmo. E claro que, como eu falei antes, o time ele tem variação, qualquer time no mundo tem variação. Infelizmente a gente variou num momento que não deveria, mas, de novo, assim como a gente não se deixou contagiar pelos elogios quando o time estava jogando muito bem, a gente sabia, cara, isso daqui também é uma variação um pouco para cima, agora uma variação para baixo, é natural, e a gente não vai se desesperar por isso. Mas é claro que a gente está sempre conversando, eu converso com a comissão técnica mais ativamente agora, e sobre possíveis reforços, possíveis reformulações no time, mas a gente confia no elenco. É o que esperamos, que a né? gente tem hoje Reforços, é muito bom, né? A gente confia nesse elenco de novo. A gente mostrou futebol, que todo mundo viu, que todo mundo elogiou muito. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar em relação a esses últimos 3 jogos. Boa tarde, Lúcio. Thiago Carvalho, da Band. Você acabou de dizer que você confia no elenco, eu entendo isso. Acho que tudo em relação ao Alexandre Matos já foi falado, você já explicou o motivo da saída dele. Quero prospectar o futuro. Primeiro, se você já tem algum nome em relação para assumir esse cargo do Alexandre, já que o Alexandre está saindo do Vasco hoje. E depois, que na coletiva que você deu para a gente no final do ano passado, depois do término do campeonato, você disse que o Vasco brigaria com outros clubes para contratações grandes, de jogadores em potencial para chegarem, serem titulares, etc. Não sei, minha avaliação pode estar diferente da sua ou errada ao seu ponto de vista, mas não vi o Vasco fazer isso. Um jogador que chegasse a ser um nível camisa 10, igual você já tem o Paia no seu time. Boa pergunta. O Vasco vai fazer isso nos próximos meses, no próximo mês, porque basicamente você tem a janela de abril, que é nacional, para reforçar esse time para o Campeonato Brasileiro. Você vê essa realidade? É possível isso? Em relação à primeira pergunta, se a gente tem nome, não, porque aconteceu realmente de forma muito rápida, né? O principal motivo aconteceu de forma muito rápida. A gente está falando aí de 2 dias, mas a gente já está conversando a partir de hoje com algumas pessoas e novamente com alguns interessados, e porque o Vasco ele chama isso, o tamanho do Vasco chama isso, a torcida do Vasco chama isso. Em relação... Cara, uma coisa que eu tô gostando da entrevista desse cara aí, do seu Lúcio Barbosa, é que ele sempre fala, né, o tamanho do Vasco, né? Tem que ficar bem claro mesmo para 777 o tamanho do clube que eles estão trabalhando, né? Que eles adquiriram 70%. O tamanho da torcida do Vasco, que nem ele falou até no início aí da entrevista dele, que em qualquer lugar que vai no Brasil, deixa o estádio lotado, cara. O Vasco, ele lota qualquer estádio do Brasil, em qualquer lugar. Na Amazonas, os caras viajaram um dia de barco. Meu amigo. Pra poder assistir, ir assistir o jogo do Vasco. Um dia de viagem de barco. Tá entendendo? Então, assim, tem que respeitar o tamanho do Vasco, tem que respeitar a torcida do Vasco que comparece, né? E não pode deixar acontecer o que estava acontecendo, do Vasco ficar todo ano lutando para ser rebaixado, porra. Lutando todo ano para ver se não cai. Se safar na última rodada, que nem foi o ano passado. Com a competitividade do Vasco, eu reafirmo que a gente quer um Vasco mais competitivo. E novamente a gente já está conversando com a comissão técnica para mais reforços. E quer sim subir com a produtividade do Vasco. Tudo bom, Lúcio? Aline Nastari, TNT Esportes. A minha pergunta é mais ou menos nesse caminho. Em relação a novas contratações, na última entrevista coletiva do Ramon, o Ramon falou que gostaria de um meia e ele já sabia que meia era esse e ele já havia dito, já tinha conversado com vocês. É nesse meio que vocês estão trabalhando? Tem possibilidade
desse jogador chegar? E ainda, se você puder falar sobre o orçamento, em tudo que vazou da sua conversa, enfim, com o Alexandre, tinha um ponto de que você estava brigando por um orçamento maior. De fato, isso aconteceu e tem a ver com a eliminação no Campeonato Carioca para pensar num elenco mais reforçado para a continuidade da temporada? Obrigada. Obrigado, Aline. Em relação ao orçamento, o que eu posso dizer é que hoje a gente está entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela no Brasil. Então isso também é uma prova de que a gente está buscando a maior produtividade. Foi o que eu falei. O Vasco investiu 120 milhões. Eu falei no vídeo anterior. O Vasco investiu 120 milhões, só que teve a parte da autonomia que não foi dada. Entendeu? Eu falei no vídeo anterior aí. E, tipo assim, eles não pegaram 120 milhões e disseram, olha, Alexandre Matos e Ramon Dias, faça, né, traga os reforços que precisam. Não foi assim. Várias vezes o Ramon Dias dizia, eu quero esse jogador, vinha outro. Eu quero esse aqui, a 777 não aprova. Não tá no perfil, não tem a idade que a 77 quer. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Gastou muito com quem não precisava gastar. Né? Que nem gastou 42 milhões com um zagueiro, sendo que precisava de um atacante, de um ponta, de um meia. Entendeu? Então, assim, o nosso contrato mais caro foi pra zaga. Sendo que na zaga a gente tem Medel, que até então tava muito bem. Teve uma queda nesses últimos jogos aí, mas tinha o Medel, ainda tem. O Léo Pelé, que também tava bem, ainda está bem. O Michael, né? E, assim, uma zaga boa a gente tinha. Então, assim, precisava de atacante, de ponta, de meia. E não foi aí que foi gasto o dinheiro. Quando o Ramon Dias dizia que queria um jogador, vinha outro. Do Vasco. Em relação a jogadores, né, e os meias especificamente, falei sim com o Ramon e com o Emiliano. A gente está trabalhando não só em uma opção, mas a gente está trabalhando em mais algumas opções. E a gente quer, novamente, reforçar o time, como ter que reforçar para formar um elenco, que a gente sabe que o nosso calendário no Brasil é muito complicado, então a gente tem que ter um elenco e não só um time. Oi, Lúcio, boa tarde. Ricardo Lai, TV Globo. Nessa sua projeção, na projeção do clube para essa temporada, Brasileirão, com tudo que aconteceu no ano passado, né, os fantasmas que ficam ainda, né, o torcedor não quer mais saber disso, de correr risco de rebaixamento, com esse elenco, né, dá para garantir assim, uma temporada sem sustos, uma temporada que dá para chegar numa vaga de Libertadores? Como é que você projeta o Vasco no Campeonato Brasileiro especificamente? Obrigado, Ricardo. Muito boa pergunta. Cara, no futebol a gente nunca pode prometer nada especificamente, mas o que a gente pode reafirmar aqui é o nosso compromisso para o Vasco ser mais competitivo, sim. É isso que a gente busca. A gente vai fazer os esforços, como eu falei. Estamos entre os 5 que mais investiram nessa janela. Isso já demonstra o nosso apetite para que o Vasco venha forte. Com certeza também está entre os 5 que mais contrataram mal também, entendeu? Investiram, tá em quinto no investimento e também deve estar lá entre os 5 que fizeram as piores contratações. Deixe seu comentário sobre isso também. Eu acredito que é muito verídico isso que eu falei. As contratações não é o investimento que foi pouco. Não tem como questionar que 120 milhões investido, né, já com a base que tinha do ano passado, né, com o Léo Jardim, com o time que já tinha, né, do ano passado. Mais 120 milhões em cima para poder reforçar. Pô, era para ter um time para brigar sim por Libertadores e até pelo Brasileirão. Só que não deram autonomia para eles contratar o que precisava. Foi esse o erro. E a tomada de decisão, desde o final do ano passado, está acontecendo de forma mais ágil. E é justamente por isso que a gente não quer ressuscitar esses fantasmas. Então a gente tem que tomar as decisões de forma mais rápida, corrigir o rumo, assim que a gente identifica o problema, e seguir em frente. Lúcio, agora a gente vai para as perguntas online de quem ainda não conseguiu chegar. Começando pelo Joel Silva, do Atenção Vascaínos.
Pessoal, eu vou cortar esse vídeo aqui em 2 para não ficar muito longo, tá bom? Vou terminar por aqui. Aí esse aqui é a parte 1 e vai ter a parte 2, tá bom? Para não ficar muito longo esse vídeo.